Olá! Vamos fazer uma introdução sobre a disciplina Projeto Orientado a Objetos. Esse seminário foi feito para a disciplina de Multimídia da Universidade Federal de São Paulo. O objetivo dessa disciplina é capacitar os alunos a conceber e especificar projetos de software, fazendo uso de técnicas e métodos avançados da tecnologia orientada a objetos. A disciplina também tem como objetivo embasar os alunos com os principais conceitos sobre projetos de software. Capacitar também os alunos no uso de técnicas de modelagem de software orientado a objetos. Capacitar os alunos no desenvolvimento de software baseado em componentes e para o uso dos principais padrões de projeto de software orientado a objetos. A ementa do curso começa com Fundamentos de Projetos de Software, Modelagem orientada a objetos utilizando UML e XML, modelos arquiteturais, componentes de software, reuso de software e, por fim, padrões de projeto. Projeto de software faz parte do núcleo técnico da engenharia de software e é aplicado independentemente do paradigma de desenvolvimento empregado. É o primeiro das três atividades, projeto, código e teste, necessárias para construir e checar um software. Cada uma dessas três atividades transforma a informação de maneira que, por fim, resulta num produto pronto e verificado. O projeto, código e teste juntos absorvem cerca de 75% do custo de engenharia de software. É durante a primeira atividade que são tomadas decisões responsáveis pelo sucesso da implementação e pela facilidade com que o software será mantido. É por isso que a atividade de projeto é considerada o pivô do processo de desenvolvimento. A qualidade do software está diretamente ligada ao projeto, que é a única maneira de traduzir precisamente as exigências do cliente em um produto. O projeto de software serve de base para todos os processos de engenharia e manutenção de software que o seguem. Sem ele, arriscamos construir um produto instável, que pode falhar quando pequenas mudanças forem feitas, que será difícil de se testar e cuja qualidade só poderá ser avaliada no final do processo de engenharia, onde geralmente o tempo é curto e os recursos escassos. Nessa disciplina, vamos ver a modelagem orientada a objetos utilizando UML e XML. A UML não é uma metodologia de desenvolvimento, ela auxilia a visualizar seu desenho e a comunicação entre os objetos. A UML permite que desenvolvedores visualizem os produtos de seus trabalhos em diagramas padronizados. Junto com a notação gráfica, a UML também especifica significados, isso é, semântica. A UML tem como objetivo especificar, documentar e estruturar a visualização de sistemas de informação. A semântica do XML é mais flexível e expressiva. Reduz as restrições do UML centradas no software e adiciona dois novos tipos de diagramas, diagrama de requisitos e paramétrico. XML é uma linguagem menor e é mais fácil de aprender e aplicar. Como o XML remove muito dos construtores centrados no software de UML, a linguagem é globalmente menor, tanto em tipos de diagrama como no total de construtores. A XML reutiliza 7 dos 13 diagramas do UML2 e adiciona dois novos diagramas, o diagrama de requisitos e paramétrico, para um total de 9 tipos de diagramas. Vamos ver também modelos arquiteturais. Temos alguns tipos como cliente-servidor, CS3-tier, multi-tiered, peer-to-peer. Esses modelos arquiteturais ajudam na estruturação em termos de componentes especificados separadamente, também na alocação de componentes em uma rede de computadores, a inter-relação entre componentes e a divisão de responsabilidades entre os componentes. Um componente é a classe que implementa uma interface e é autônomo em relação a outros componentes do sistema. Eles executam uma tarefa bem definida no sistema, são produzidos e implementados independentemente, combinados para compor aplicações, podem ser configurados de acordo com as necessidades do usuário, podem ser facilmente atualizados e reutilizados, podem ser criados usando métodos, técnicas e ferramentas de desenvolvimento padronizados. É importante também, em projetos orientados a objetos, a reutilização de software, que é o processo de incorporar um software em um novo produto. A reutilização envolve a reutilização de código, especificações de requisitos de projetos, planos de teste,
qualquer produto gerado durante desenvolvimentos anteriores e também conhecimento geral adquirido em outros projetos. Os benefícios da reutilização de software são os melhores índices de produtividade, produtos de melhor qualidade, mais confiáveis, consistentes e padronizados, a redução dos custos e tempo envolvidos no desenvolvimento, maior flexibilidade na estrutura do software produzido, facilitando assim sua manutenção e evolução, o uso efetivo dos especialistas no desenvolvimento de artefatos reutilizáveis, conformidade aos padrões, por exemplo, fazendo com que usuários cometam menos erros ao utilizarem uma interface familiar, e o desenvolvimento acelerado, economia do tempo de desenvolvimento e validação. Algumas dificuldades na reutilização de software são dadas pela identificação, recuperação e modificações de artefatos reutilizáveis. Também a compreensão dos artefatos recuperados, a qualidade desses artefatos, como compor aplicações a partir desses componentes, também o aumento nos custos de manutenção, a falta de ferramentas de apoio, algumas barreiras psicológicas como o síndrome do não foi inventado aqui, barreiras legais e econômicas, e também a necessidade de criação de incentivos à reutilização. Padrões de projeto descrevem uma solução geral, reutilizável para um problema recorrente no desenvolvimento de sistemas de software orientado a objetos. O Abstract Factory provê uma interface para criar famílias de objetos relacionados ou interdependentes sem especificar suas classes concretas. Builder separa a construção de um objeto complexo da sua representação de forma que o mesmo processo de construção possa criar representações diferentes. O Factory Method define uma interface para criar um objeto, mas deixa as subclasses decidirem qual classe instanciar. O padrão Factory Method deixa uma classe repassar as responsabilidades de instanciação para as subclasses. Prototype especifica os tipos de objetos a criar usando uma instância protótipo e cria novos objetos copiando esse protótipo. O Singleton garante uma classe que tem uma única instância e provê um ponto de acesso global a essa instância. Adapter converte a interface de uma classe em outra interface com a qual os clientes estão prontos para lidar. O padrão Adapter permite que classes trabalhem conjuntamente apesar de interfaces incompatíveis. O Bridge desacopla uma abstração da sua implementação de forma que duas possam mudar independentemente de uma da outra. Composite compõe objetos em estruturas de árvore para representar hierarquias parte todo. O padrão Composite permite que clientes tratem objetos individuais e composições de objetos uniformemente. O Decorator adiciona responsabilidades a um objeto dinamicamente. Decoradores provêem uma alternativa flexível à herança para estender funcionalidade. Facade provê uma interface unificada para um conjunto de interfaces num subsistema. O padrão Facade define uma interface de mais alto nível, deixando o subsistema mais fácil de usar. O Flyway usa compartilhamento para dar suporte eficiente ao uso de um grande número de objetos de granularidade pequena. Proxy provê um objeto procurador ou placeholder para um outro objeto para controlar acesso a ele. Chain of Responsibility evita acoplar o enviador de um pedido ao receptor, dando oportunidade a vários objetos para tratarem do pedido. Os objetos receptores são encadeados e o pedido é passado na cadeia até que um objeto o trate. O Command encapsula um pedido num objeto, permitindo assim parametrizar clientes com pedidos diferentes, enfileirar pedidos, fazer log de pedidos e dar suporte à operação de undo. Iterator provê uma forma de acessar os elementos de uma coleção de objetos sequencialmente sem expor sua representação subjacente. O Mediator define um objeto que encapsule a forma com a qual um conjunto de objetos interagem. O padrão Mediator
promove o acoplamento fraco, evitando que objetos se referenciem uns aos outros explicitamente e permite que suas interações variem independentemente. Memento. Sem violar o princípio de encapsulamento, captura e externaliza o estado interno de um objeto, de forma a poder restaurar o objeto a esse estado mais tarde. O Observer define uma dependência um para muitos entre objetos, de forma a avisar e atualizar vários objetos quando um estado muda. State permite que um objeto altere seu comportamento quando seu estado interno muda. O objeto estará aparentemente mudando de classe com a mudança de estado. O padrão Strategy permite que o algoritmo varie independentemente dos clientes que o utilizam. Template Method define o esqueleto de um algoritmo numa operação, deixando que subclasses complementem alguma das etapas. O padrão Template Method permite que subclasses redefinem determinadas etapas de um algoritmo sem alterar a estrutura do algoritmo. O Visitor representa uma operação a ser realizada nos elementos de uma estrutura de objetos. O padrão Visitor permite que se defina uma nova operação sem alterar as classes dos elementos nos quais a operação age. Aqui estão alguns livros que são utilizados na bibliografia básica desse curso. Obrigado por assistir nossa apresentação.